Muito bem, saudações. A ideia com essa aula aqui é apenas a gente fazer um demonstrativo rápido de alguns aplicativos e comentar o uso que eles possam ter em uma estrutura de assessoria de comunicação ou de uma agência de marketing, sobretudo digital, já que a gente está inaugurando justamente essa discussão sobre comunicação digital. Nas próximas duas aulas, três na verdade, a gente vai discutir exatamente esse assunto, sem contar essa, sim? Vão ser duas aulas para falar de comunicação digital, uma de maneira mais geral sobre redes sociais, a outra mais e marketing de conteúdo, inbound marketing, coisas dessa linha, a outra para falar sobre memes, influenciadores, inteligência artificial, e uma outra no meio dessas duas para falar de agências de comunicação, como está no calendário da disciplina, tá? Essa de hoje é para que a gente faça apenas um passeio rápido por alguns aplicativos que são muito populares ou muito utilizados em estruturas de assessoria de imprensa ou comunicação ou em agências e, claro, para a gente fazer uma reflexão a respeito do uso deles. Nesse sentido, não é tanto uma aula tradicional no sentido de slides estruturados com conteúdo para vocês, porque a gente não está partindo de um texto exatamente. Estamos fazendo algo um pouco diferente dessa vez. Estamos partindo dos aplicativos e tentando pensar as questões que eles nos trazem, sim, o uso cotidiano desses aplicativos. Os primeiros que estão relacionados aqui são para construir newsletters, certo? Nos links da aula de hoje, que são o Substack e o MailChimp. Há vários outros, tá? SendNote, vários outros, um serviço da Amazon que também faz esse trabalho de envio de newsletter. Tem um outro chamado Ghost, que é de software livre, que você mesmo faz a hospedagem do servidor. É usada, por exemplo, pelo Manual do Mundo, né? Um site, Manual do Usuário, desculpe, um site de tecnologia, de jornalismo que existe há bastante tempo. Mas aqui a gente está considerando os dois mais populares, certo? Substack e o MailChimp. MailChimp, há algum tempo atrás, era uma espécie de monopólio em termos de e-mail marketing na área de comunicação organizacional, corporativa. Em grande medida, porque ele não é só uma plataforma de e-mail, mas uma plataforma de campanhas de e-mail marketing. Então, quando você entra na própria dashboard do MailChimp, você vai ver aqui do lado esquerdo, né, ele mostrando, por exemplo, campanhas. Então, existe um gerenciador de campanhas para que você crie, desde o início, né, as automações que você está procurando, criar landing pages, pequenos sites, sim, com algum item, né, algum formulário para as pessoas deixarem um e-mail, você captar leads, né, possíveis contatos, possíveis clientes, anúncios, postcards, posts sociais para as redes, surveys, né, que são pesquisas, e claro, você ainda pode, com a ajuda do MailChimp, tudo isso dentro da própria plataforma, tá, criar conteúdo com identidade visual própria para a sua empresa, para a organização que você está fazendo o gerenciamento do conteúdo de comunicação dela aqui dentro da plataforma. Para além de todo esse gerenciamento, ele ainda tem algumas automações, coisa que está na moda, né? Considerando aqui do meu está em inglês, vou colocar em português, tá, para ficar melhor para a gente. Considerando aí o crescimento, né, do uso de IAs, então você tem várias integrações com outros serviços, né? Então é o MailChimp ligado ao Shopify, ao WooCommerce, né, que é uma plataforma muito forte de comércio no WordPress, BigCommerce, Facebook e várias outras, não é, que eles juntam pegando dados de plataformas diferentes e tentando agregar tudo em uma só. Muito por conta disso, durante muito tempo, o MailChimp foi uma espécie de, como eu disse, monopólio no uso de e-mail corporativo, de comunicação organizacional. Isso mudou um pouco no momento em que eles revisaram os preços, não é? E começaram a limitar muito o plano gratuito. Se você olha aqui no site deles, o plano gratuito permite que você envie apenas, não é, 1000 e-mails. Não é? Eu vou destacar o mouse aqui para vocês, ó, 1000 e-mails, sim,
Isso é muito pouco, porque é óbvio que você quer, se você tem uma base de contatos de 1.000 contatos, você quer que ela cresça para 2, 3, 4, 5 mil, e isso vai te obrigar a pagar um valor que, à medida que vai aumentando esse número, né, vai ficando bastante substancial à medida que o tempo passa. Se você colocar na balança tudo que ele oferece para além, né, dos possíveis ganhos que você possa ter, é claro, sempre talvez vai ter alguma justificativa, sempre talvez você vai conseguir justificar o preço. Mas apareceu uma alternativa mais interessante do ponto de vista financeiro, que é o Substack. Essa plataforma surge não como algo voltado para marcas, para comunicação organizacional, mas mais como uma coisa voltada para a produção independente, ou de jornalistas, ou de escritores, de gente que quer produzir conteúdo e não tinha uma plataforma, pelo menos não se encontrava nas redes sociais, e não tinha uma plataforma que atendesse a esses desígnios, né, com uma conexão autêntica com seus seguidores, com as pessoas que querem, né, seguir o seu conteúdo, e o Substack conseguiu oferecer isso. É bem melhor do que você criar um perfil no Instagram, por exemplo, porque tem todos os problemas com o algoritmo da rede, né? A gente nunca sabe se o seu post vai chegar para todo mundo, as pessoas precisam ativar a notificação, tem que interagir com você, tem todos os problemas de leitura, né, que existe no Instagram, na distribuição de conteúdo, que é a grande dificuldade com essas plataformas. Se você vai na home, né, do Substack, ele é uma plataforma de e-mails, sim? Existem outras opções de distribuição de conteúdo, podcast, notes, que é uma espécie de Twitter, né, que você coloca umas coisinhas ali, mas é uma plataforma focada em e-mails. E mesmo esses conteúdos de podcast, de notas, eles dependem do e-mail que você produz semanalmente, diariamente, com a frequência aí que você achar mais interessante. É uma plataforma de newsletter, sim? Aqui no caso tem uma newsletter que eu administro, que está em tela, que é a do CIARA, o órgão de AD da UFG. Quando você entra na página principal da newsletter, no caso ela tem esse nome, Newsletter CR, bem óbvio, assim, e aí você tem as últimas edições publicadas na newsletter. Ele também permite que você mete uma espécie de site, estão vendo? Então você coloca seções, né, alguns links aqui, e aí a diferença disso para um site padrão, né, criado no Blogger, no WordPress, alguma coisa nesse sentido, é que todos os posts, né, que você publica são edições da newsletter. Então elas são enviadas para as pessoas, mas elas também, para quem é assinante, mas ela também fica disponível publicamente nessa espécie de site, né? Isso é interessante para dar visibilidade para o conteúdo e tudo mais. O Substack tem ganhado muita notoriedade porque não tem sido, até agora, uma plataforma predatória, sim? Para usar os serviços dele, basicamente todas as funções, é gratuito. Não tem um limite assim do número de inscritos, de assinantes, nada disso. E claro, se você pretende monetizar o conteúdo, você pode cobrar dos seus assinantes, né, que eles tenham acesso a um conteúdo especial, por exemplo, né, e mantenham gratuito, enfim. É uma plataforma que tem sido utilizada cada vez mais e que está crescendo desde que surgiu e que ganhou um uso massivo há uns 4 ou 5 anos atrás, até agora, sim? A dashboard, né, a tela inicial dele, vai mostrar os números da última edição da sua newsletter. Então aqui eu tenho o número total de inscritos, né, 5.700 e alguma coisa, o número nos últimos 30 dias e a taxa de abertura. Isso aqui para newsletter é meio universal. Uma taxa de abertura com entre 30% e 40% é considerada boa, sim? Porque muita gente recebe o e-mail e deixa ele mofando lá na caixa de entrada, né? Ou sinaliza direto como spam, ou o próprio provedor se encarrega de sinalizar seu e-mail como spam. Então tem muito esse problema de às vezes a mensagem não chegar, ou ela chegar e as pessoas não lerem, sim? Tá cada vez mais difícil achar o ser humano, ou a espécie viva alienígena que consegue manter a caixa de entrada zerada, né, com tudo lido. Justamente por conta disso é que a gente considera que uma taxa entre 30% e 40% de abertura é boa, sim, na maior parte dos segmentos.
Nesse caso aqui, ela está em mais ou menos 20 e poucos por cento. Caiu, em grande medida, por conta do conteúdo que a gente tem oferecido e terem explicações para dar isso. Sim? Embora ela tenha subido um pouquinho nos últimos meses. Tem aqui o número total de posts e mais abaixo você tem os dados específicos para cada edição da newsletter. Sim? Então isso é bem legal, você consegue inclusive dizer, né, quantas pessoas clicaram em algum conteúdo, quantas pessoas comentaram, quantas deram like, quantas encaminharam para algum lugar, sim? Todos esses números estão aqui. Então, todos os analytics que a gente tem nas redes sociais, né, essas plataformas conseguem oferecer para o e-mail também, com a vantagem de que no e-mail a gente tem essa link, essa ponte mais direta com o usuário, né, e não um algoritmo opaco que não diz exatamente como distribui o conteúdo. Então, são plataformas que estão em uso crescente, justamente por conta do ruído, né, que a gente escuta nas redes sociais. Dentro das redes, há várias plataformas diferentes de gerenciamento, certo? Não vou entrar aqui no mérito de todas elas, mas selecionei 3 das mais utilizadas aqui. O MLabs é um dos mais utilizados atualmente, inclusive, não sei se isso mudou, mas a Secom, por exemplo, na UFG, utilizava o MLabs até muito pouco tempo atrás, para fazer o gerenciamento das redes. Outras empresas grandes, tipo a Enel, que saiu daqui de Goiás, mas que é uma multinacional, né, que tem a presença em vários países, usam a Ethos, que também uma plataforma de gerenciamento de redes, certo? Carrefour também já pediu em currículos, né, em vagas para social media lá, conhecimento nessa plataforma em específico, a Ethos. E várias outras, ou a maior parte das marcas, usam em algum momento, utilizaram o Meta Business, que é a plataforma oficial do Facebook para fazer gerenciamento de conteúdo. E aí em todas as plataformas do Facebook, sim? Instagram, o próprio Facebook, obviamente, né? E até você consegue programar alguma coisa de WhatsApp aqui também, sim? Ela tem uma interface que é notoriamente bem ruim, sobretudo quando você vai para o calendário, que eles chamam de planejador, porque ele não fica direito na tela, não é? Quando você olha assim em termos de interface, estão vendo? Os quadrados ficam todos desconfigurados, né? O número de pessoas, os textos, todos quebrados aqui, e não é porque eu mexi na proporção da tela, realmente você pode escolher, celular, computador, sempre fica uma coisa meio ruim assim, né? E essa reclamação é histórica. O interessante é que você consegue ter um controle um pouco maior das coisas no momento de criar as publicações aqui, né? Você consegue marcar, por exemplo, se você vai fazer a publicação, você vai publicar, né, em Facebook e Instagram, já marca as duas aqui. Também dá para marcar, para publicar em alguns grupos, né, especificamente, para fazer a mesma publicação em vários lugares ao mesmo tempo. Isso tem um primeiro problema, a gente vai ver lá na frente, que é o risco de você não customizar a publicação para cada plataforma. Um post no Facebook tem que ser necessariamente diferente de um post no Instagram. São plataformas próximas em termos de recursos, conteúdo e tudo mais. Mas o post não pode ser exatamente o mesmo, sim? Por questões óbvias de estruturação da interface em cada uma delas. Por exemplo, se eu coloco um link no texto aqui da legenda, certo? Da publicação que vai para o Instagram, esse link não é clicável no Instagram. Sim? Se eu coloco no Facebook, ele é. Então faz sentido que eu coloque, por exemplo, um URL, vou pegar aqui do meu Windows B, qualquer uma, pode ser esse daqui, um artigo da BBC, sim, ele já gerou ali um thumbnail. Faz sentido que eu coloque esse link no Facebook, algo como acesse a matéria aqui, sim? E aí eu deixo o link, tudo bem, não é? No Facebook ele é clicável. No Instagram não tem como eu clicar no link, então um link com um URL desse tamanho eu seria obrigado a digitar. No Instagram eu precisaria, portanto, ativar essa opção aqui de personalizar a publicação para cada plataforma. E aí eu consigo ter um texto diferente em cada uma delas. No Instagram eu poderia reduzir o link, talvez usando bit.ly, por exemplo, e colocar bit.ly barra e o link que eu reduzi, não sei, BBC
matéria. Sim? Então, é muito diferente e esse texto provavelmente precisaria vir no final. No Facebook, o link precisa vir no início, porque senão ele é escondido pelo botão ver mais. E aí a pessoa precisa clicar em duas coisas diferentes para chegar no link da matéria. Sendo que o clique na internet é muito difícil da gente conseguir obter. Sim? Então, apenas uma diferença muito básica, muito fundamental, que a gente vai cobrir em mais detalhes numa aula à frente, mas que a plataforma, não é, estimula a gente a fazer mais ou menos do mesmo jeito em cada uma delas, certo? Outra coisa que é interessante notar é que o Facebook, de fato, privilegia as publicações feitas usando o Meta Business. Por uma razão óbvia, é a plataforma do próprio Facebook. Sim? Então ele vê com bons olhos isso. Não vai diminuir o seu alcance, no sentido de, eu estou usando o MLabs, eu vou ter 100 curtidas, e se eu usar o Meta Business eu vou ter 200. Não é nesse sentido. Sim? Ele vai diminuir. Não vai diminuir se você usar o MLabs, mas ele vai aumentar se você usar o Meta Business. Sim? Por outro lado, isso não garante, não é, um número maior de curtidas ou visualizações, mas apenas aumenta a possibilidade de que elas ocorram. Certo? Ele tende a privilegiar publicações feitas com a própria plataforma. Tudo bem? Outra coisa que também fica aqui, e aí faltam, não é, regras específicas para a gente tratar do TikTok nesse momento, há muita pouca publicação acadêmica, sobretudo em português, falando de regras, não, o que funciona, o que não funciona no TikTok. Não só porque as marcas ainda estão descobrindo exatamente o que funciona para elas, não influenciador, sozinho, independente, mas uma marca, sim, mas também porque a gente não tem ciência, produzida sobre isso em nível para montar, por exemplo, unanimidades ou coisas que possam dar um panorama geral sobre o uso dessa ferramenta. No entanto, o TikTok, a própria plataforma, disponibiliza isso que eles chamam de TikTok Insights Research Tool. Aqui você conhece alguns dados que o próprio TikTok monta e disponibiliza e mostra as fontes de onde ele tirou. Então você tira dados, por exemplo, vou colocar aqui especificamente no Brasil, do nosso estimado país, e aqui ele vai mostrar 418 insights relacionados ao uso do TikTok no nosso país. Então, 35% dos usuários de TikTok têm uma conta bancária ativa que tem uma reserva financeira, ou seja, tem dinheiro para gastar no TikTok. Sim? Mais de 20% dos usuários da geração millennial são propensos, em relação aos usuários de outras marcas, a afirmar que a plataforma foi influente na sua escolha de compra. Sim? Estou falando porque eu já li esse dado. Sim? Então, há vários outros dados interessantes aqui que você pode utilizar, por exemplo, para justificar para o seu chefe, enquanto assessoria, por que abrir um canal, um perfil no TikTok. Sim? São dados da própria plataforma que, inclusive, direciona a fonte, sim? Dizendo de onde ela tirou esses números. Se você vem aqui em compartilhar e fazer o download, ele vai te mostrar, vou tentar abrir aqui para vocês verem, ele vai te mostrar, aqui é o dado, 74% dos usuários veem os criadores do TikTok como confiáveis, e a fonte, estudo global sobre criadores como eu de Market Science do TikTok de 2021, conduzido pela HotSpecs, geração Z, N, aqui no caso é o número de pessoas entrevistadas, 167, o número da amostra, certo? Então também é um site bastante interessante para tirar dado oficial, disponibilizado pelo próprio TikTok sobre a plataforma. Bastante interessante essa ferramenta aqui, sim, para lidar com produzir plano de comunicação, release, alguma coisa relacionada à plataforma TikTok. Em termos de planejamento e gestão, o Trello está para o MailChimp alguns anos atrás, como o Trello está para o setor de organização dentro da comunicação organizacional. Em termos de planejamento, é uma ferramenta que visualmente, certamente, agrada, porque você consegue montar quadros com, como é que chama? Sticker, post-its,
post-its com indicações de tarefas, quem ficou responsável pelo quê, quem precisa fazer tal coisa, qual o status da tarefa em execução, em progresso, pendente, iniciada, concluída, sim? A quem ela foi atribuída, qual a linha do tempo em que isso aconteceu, todas essas coisas permitem de ser configuradas no Trello. Não é? Essa daqui é a interface inicial dele. Se eu consigo deixar um pouco maior para vocês, parece que não. E o que você vê aqui são selos, etiquetas com os números de visualizações, comentários, anexos, links, que você consegue deixar em cada tarefa. Mas veja que para quem não é escolado com a plataforma, quando você passa o olho, assim, parece uma coisa meio poluída, não é? Muita coisa colorida, você não sabe o que cada cor quer dizer. À medida que você vai, claro, né, em termos de rotina, trabalhando ali dentro da organização, você vai aprendendo o significado de cada cor, até porque ele é customizado por cada organização, né, que vai criando os seus selos, né, para fazer esse tipo de gerenciamento. No entanto, ele ainda é muito limitado nas opções que ele oferece na parte gratuita. Sempre esse é o dilema, né? Bastante problemático. Aqui, no caso, né, a limitação do plano gratuito, por exemplo, é que você pode ter apenas 10 quadros por área de trabalho. Os quadros são essas partes onde você organiza as tarefas, né? E se for uma empresa grande, ou dependendo da organização que você fizer do trabalho, você termina com esse limite muito rapidamente, né? Então, além de 250 execuções de comando da área de trabalho por mês, isso é muito pouco, se a gente considerar que vai ser algo atualizado, né, muito frequentemente. Então, há alternativas mais interessantes. O Monday também um pouco parecido com o Trello, no sentido de ter a limitação do plano gratuito, né? Mesma coisa em termos de interface, assim, muito parecido, mas o Monday ele dá preferência para a interface de tabela, não é? Que apesar de parecer mais dura, talvez, ela é mais organizada do que ter vários quadros diferentes, como a gente vê no Trello. Isso dizendo por experiência própria e pelos relatos que a gente colhe de colegas do ramo, que depois de usar o Trello durante muito tempo, inclusive de um dos artigos, que a gente vai ver numa aula mais à frente, viram que ficavam dependendo muito dos códigos ou dos selos da plataforma. Chega um momento em que você está planejando o plano, ou organizando a organização. E esse é o problema. Se passa a ter uma pessoa, ou vários de nós, que estamos utilizando 3 ou 4 horas do dia para organizar a organização, isso acaba perdendo sentido, sim? Se a ferramenta era justamente para que a gente conseguisse dividir melhor as tarefas e dinamizar a realização de cada uma delas, tentando otimizar a produção de conteúdo, por exemplo, que é uma das linhas de produção numa assessoria, se a intenção era essa e a gente está perdendo tempo gerenciando o gerenciador, não faz sentido, sim? Perde o sentido. Justamente por conta disso, muitos estão tentando voltar para o que é mais básico, que é uma tabela, não é? O Monday tem todas as opções de visualização do Trello, né? Como o Microsoft Teams também tem algumas coisas nesse sentido, mas talvez a plataforma aqui que seja mais interessante nesse sentido é o Airtables, né? O Airtables é utilizado, inclusive, por programadores para construir aplicativos. Então, ele tem um nível de complexidade que é muito alto, mas que se você quiser utilizar para coisas muito simples como essa, organizar fluxos de trabalho, sim? Distribuição de post, montar calendário de conteúdo para rede social, alguma coisa nesse sentido, tudo ele faz, né? Porque é uma ferramenta construída por programadores e sempre baseada em tabela, né? Diferente do Trello, do Monday, que são baseados em outros esquemas de organização, sim? E aí você vê várias grandes empresas que utilizam, né, essa solução, a Time, a Leve, Shopify, Medium, né, Expedia e várias outras. O que você tem é sempre uma estrutura de tabela que pode gerar interfaces de visualização. Por trás, o que você tem é uma tabela, mas ele gera visualizações automáticas das tabelas que você construiu.
Então ele é bem interessante para quem quer simplesmente organizar o próprio trabalho, mas para quem quer construir algo interessante, um site que mostre o que você fez, que já construa, já gera por si mesmo os gráficos mostrando tarefas realizadas, tarefas em progresso, quantas publicações foram feitas, quantos orçamentos foram enviados, quantos relatórios foram produzidos, coisas desse tipo, ele automatiza de maneira muito mais rápida, by design, sim, na própria programação, sem precisar utilizar outros aplicativos associados, ou extensões, ou planos pagos, ou coisas nesse sentido. Claro que ele também tem planos pagos, mas a versão gratuita atende bastante bem para quem precisa trabalhar apenas com essa parte mais simples, de gerenciamento ou planejamento de tarefas de comunicação, por exemplo, certo? Em termos de gestão de times, a gente tem, aqui ficou errado, né? O Microsoft Teams, o Slack, o Rocket Chat. O Teams tem sido muito utilizado, teve um boom aí, né, durante a pandemia, e o Slack, bem antes disso, quase 10 anos antes disso, né, quase que tomou para si o monopólio, né, no uso na organização de trabalho de escritório, de times, de organizações, corporações, companhias e tudo mais. Em vários lugares vocês vão ouvir dizer que essas plataformas, Microsoft Teams, Slack, né, que nada mais são do que simplesmente organizações, né, de chats, né, entre trabalhadores, né, onde você coloca várias coisas no lugar, né, joga os documentos ali, de Google Drive e tudo mais, e monta um chat, né, a respeito disso. Nada mais é do que isso, além, né, de você conseguir endereçar as mensagens, de montar grupos específicos para cada coisa, um WhatsApp de trabalho. Né? Para além disso, muitos lugares vocês vão ler as pessoas dizendo que o Microsoft Teams, o Slack, qualquer uma dessas plataformas de gestão de times é comunicação interna. Não é isso, sim? Como a gente disse, comunicação interna são ações necessariamente voltadas para a construção ou da imagem ou da reputação daquela organização junto aos públicos internos. Então envolve campanha, planejamento. Não é? Você entregar um relatório para o seu chefe, não é? Você, analista administrativo, mandar um relatório para o seu chefe pelo Teams, porque ele te pediu para mandar naquela data, isso é comunicação interna? Não, isso é o seu trabalho, sim, a sua rotina, né, operacional de analista administrativo. Você não está comunicando nada com ninguém em termos de comunicação organizacional. Sim? Então, essa confusão, novamente, sobre a especificidade da nossa área que as pessoas que são de fora não conseguem entender, certo? Comunicação interna são ações planejadas que envolvem o trabalho, né, técnico, né, intelectual da área de assessoria de comunicação para fazer gestão ou da imagem ou da reputação da própria organização junto aos públicos internos. Sim? Não é o caso disso, certo? Claro que a gente pode utilizar esses canais para circular campanhas também, mas a plataforma por si não é comunicação interna, certo? Há uma outra agora que promete mudar tudo isso que a gente está falando, como basicamente qualquer outra coisa da vida humana, né? Muita promessa em torno de inteligência artificial, que é o Microsoft Copilot. Ele nada mais é do que o ChatGPT, o chat não é uma aplicação específica, né? O GPT-4, né? A IA da OpenAI, que a Microsoft colocou 10 bilhões lá, integrada à Microsoft, ao suite de programas do Office da Microsoft. Então, ele faz coisas como, né, você diz, me prepare para a próxima reunião. E aí ele vai montar para você alguns tópicos para você falar na próxima reunião. Quando tiver uma reunião e você tiver perdido, ou a reunião estiver acontecendo, você chegou na metade da reunião, você pode pedir para ele, resuma o que foi dito na primeira metade da reunião. E ele vai montar, sim, um resuminho em tópicos para você sobre as coisas que foram ditas. Aqui ele está mostrando, faça um release, veja, sim, um release sobre uma plataforma chamada Café AI.
monte uma apresentação de slides, ele faz. Né? Pegue quais produtos foram mais lucrativos nesse semestre, e aí ele faz a análise sozinho da planilha e monta os gráficos com as visualizações a respeito. Tem um e-mail, ele pede, por favor, rascunhe uma resposta, né, dizendo tal coisa. Ele faz o rascunho e manda para lá. Mesma coisa aqui da reunião que eu estava dizendo para vocês. Né? Ele entrou depois e pediu, faça um resumo do que foi dito. Ele coloca em tópicos. Né? Então, é bastante promissor no sentido de promessa, sim, mas, no entanto, isso não está aberto para todo mundo utilizar imediatamente. Não é? A proposta da Microsoft é que ele esteja publicamente e amplamente disponível até o final deste ano, e isso certamente vai mudar o panorama de todas essas soluções dessas empresas que a gente comentou até então. Sim? Inclusive para muita gente que trabalha justamente com esse serviço administrativo, não é? Essa IA promete fazer esse trabalho. O problema aqui é todas as discussões que a gente já fez sobre IA em cibercultura, ou, para quem não as fez nessa disciplina, que você pode encontrar em qualquer texto minimamente crítico sobre elas. A primeira questão é do erro. Não é? Como é que eu confio no resumo que ela vai fazer da reunião que eu perdi? Não é? Os tópicos que ela está mencionando são os mais importantes? De repente ela esqueceu de falar o nome de uma pessoa que foi citada, que para a IA que está fazendo a transcrição do texto, sim, e que ela lê o texto, né, no texto não parece importante. Então ela suprimiu o nome de alguém que foi citado. Mas para mim, que estou dentro da empresa, trabalhando ali há 3, 4 anos, 5 meses, o tempo que for, eu conheço as pessoas e o nome delas, ou a mera menção do nome em uma reunião, significa uma coisa que o Copilot não é capaz de interpretar. Então, ainda, essas pequenas sutilezas que seria difícil delegar a uma inteligência artificial, pelo menos as que a gente tem até esse momento, para que elas fizessem, sim. Em termos de criação de conteúdo, é justamente a crítica que a gente vai fazer a coisas como o ChatGPT ou algumas específicas para a área de comunicação, como, por exemplo, a WriteSonic ou a Copy.ai. O pessoal de publicidade, tem gente de publicidade com a gente, né? Vocês sabem o que é copy, né? Copy é um texto criado para persuadir quem o lê a tomar determinada ação, a cair no CTA, no Call to Action. Sim? Então é um texto bastante persuasivo. A promessa desses sites, WriteSonic, Copy.ai, há vários outros, sim, é a de que a gente consegue fazer isso simplesmente pedindo para que o site, né, coloca como pergunta, como o ChatGPT, e ele vai gerar um texto altamente persuasivo. Várias agências já estão utilizando isso, porque supostamente isso resolve o problema para elas, e há inclusive promessas de que é isso que deve acontecer nos anos vindouros. Não é? Esse artigo publicado aqui na Wired, né, a maior revista de tecnologia do planeta no ano passado, diz exatamente isso. O editor da Wired dizendo que o futuro da web é o copy de marketing, esse texto persuasivo, gerado por algoritmos. Muita gente vai criticar isso, e já na próxima aula, quando a gente falar de marketing de conteúdo, vocês vão ver que não faz muito sentido a gente atribuir às IAs essa responsabilidade. Sem dúvida, elas podem nos ajudar a ter ideias, sim, mas nem mesmo a usar o rascunho do texto. Por uma questão muito simples. Quando a gente trabalha com marketing de conteúdo, a gente está falando que é algo que seja valioso para as pessoas. E, em geral, o texto produzido por essas IAs, ele soa sempre por uma questão lógica de como elas são construídas, sim, genérico. Ele é sempre uma repetição de um outro texto. Elas aprendem por padrões. E por repetirem padrão é que dificilmente o texto será original. E o que não é original não chama atenção. E, portanto, não é customizado para as necessidades específicas de determinado público.
sim? Vamos mostrar vários casos disso, mas a ideia aqui é apenas abrir a discussão, sim, colocar vocês para pensarem nisso. A gente está falando, afinal, do mercado que está aí, sim? O Canva, né, que já é uma ferramenta muito utilizada, né, vastamente para criar imagens, também passou a ter uma função que ele chama de ferramenta mágica, né, para criar apresentações, para criar posts onde você pede, não é? E o Canva monta as imagens para você. Ele não fez isso primeiro, quem fez isso primeiro foi a Microsoft, novamente, né, investindo pesadamente em IA, que montou um Canva da Microsoft. Chama-se Microsoft Designer, é gratuito, como o Canva, assim. Tem as mesmas ferramentas do Canva, a interface é muitíssimo parecida, muito, muito igual. Né? E o que você tem, ele vai pedir minha conta, não é possível, né? Para eu conseguir entrar aqui. Vamos ver se ele me deixa, só deixar no site aqui para eu mostrar para vocês a página inicial, em que ele mostra justamente, não, ele vai pedir para eu entrar, vou colocar uma conta placeholder aqui, registro, deixa eu ver, vamos lá, difícil botar assim sem falar em voz alta, não é? Ok, agora sim, ele vai carregar. Então, bom, você tem que fazer login, né, na conta do Outlook. E aqui ele já abre na possibilidade de eu pedir, não é, um texto específico para mim. Então, eu vou dizer, não sei, um post para o Instagram mostrando uma mulher negra segurando o diploma com o seguinte texto: Enem 2023, inscrições até sexta-feira, certo? Vamos ver o que vai sair aqui. Lembrando que o português é sempre a barreira, tá? Em vários lugares você vai ouvir, eles traduzem sim, mas a IA foi programada em inglês, sim? Então os melhores resultados, obviamente, sempre vão vir nessa língua nativa, porque na tradução muita coisa se perde, sim? Então veja, não é? Ele montou várias opções aqui para mim, não é? De post para o Instagram, certo? Exatamente como eu pedi. Enem 2023, última chance de se inscrever, não é? Tentando fazer variações do texto que eu sugeri para ele. Última chance de se inscrever, né? Posts todos montados aqui no Instagram, né? Novamente, mulher negra segurando o diploma. Aqui também, última chance, celebra a conquista de uma jovem negra. Nada a ver, né? Essa parte eu precisaria tirar. Essa foto aqui, Enem 2023, última chance. Muito ruim, porque essa coisa de tirar a informação de sexta-feira é ruim. Se eu estou tentando chamar a atenção para o prazo, quando eu digo algo genérico como última chance de se inscrever, eu não estou informando a data, sim? Então está se perdendo uma informação importante aí, certo? Então, são essas pequenas adaptações que são problemáticas, sim? Mas é inegável que é interessante a montagem rápida que ele faz com a parte da imagem, né? Você não precisaria se preocupar tanto com isso. Você pode, inclusive, clicar em qualquer uma dessas imagens aqui e customizá-la, sim? Então eu escolho qualquer uma delas aqui, vou aqui em Customizar Design e vou editar ela exatamente como eu faria no Canva, mas a partir dela já pré-montada, pré-gerada aqui como IA, certo? A maneira como a gente acredita isso é importante, não é? Porque você montou, o seu prompt pediu que a IA montasse. Então, no momento de dar o crédito para a imagem, por exemplo, a imagem foi gerada, sim, usando o Dolly, não é? Que é da OpenAI também. A imagem não está no banco de imagens, ela foi gerada também. Então, o crédito da imagem precisa ser Microsoft Designer, não é seu, sim? Ela foi produzida por um terceiro ente, que é esse, a IA, certo? Então a acreditação, por exemplo, aqui é diferenciada do que se você fizesse apenas usando o Canva, por exemplo. Sim? Em termos de bancos de imagem, tem uma coisa bastante interessante que na IA eu consigo endereçar um pouco melhor quando eu estou usando uma inteligência artificial. Se você vai no Pexels, Pixabay, alguma coisa dessa, vamos fazer o teste ao vivo aqui para que vocês consigam acreditar em mim, e eu digito algo como mulher, sim?
e aí clico nos resultados que vão aparecer, a maior parte das fotos, observem vocês, são de mulheres num tipo estético de padrão feminino muito específico. Sim? São mulheres brancas, magras, de traços indo-europeus, né? Nariz fino, né? Olhos definidos, sobrancelhas torneadas, lábios finos, né? E quase sempre loiras ou brancas. Sim? Nesse sentido, usar o banco de imagem viesa um pouco as limitações do conteúdo que você vai gerar utilizando plataformas como essas, né? Pixabay, Pexels e tudo mais. E tem outro problema com elas, que é a regionalização. Se você digita algo como pamonha, né, os resultados que você vai ter para cá são bem mais limitados, né? As que apareceram aqui em cima, elas são pagas, sim? Então, ó, imagens patrocinadas a estoque. E essas é que são, de fato, de pamonhas. As imagens sem direito de autor nada tem a ver com pamonhas. Porque a maior parte da vinculação dos direitos, dos conteúdos depositados nesses bancos de imagens, sobretudo os estrangeiros, Pixabay, Pexels, Unsplash, FreePic, são de coisas vinculadas à cultura dos países do norte e não a nossa. Sim? Então tem um problema de diversidade nos bancos de imagem, tem um problema de regionalismo no uso dessas plataformas, sim? Que algumas iniciativas, como essa daqui, né, noticiada pelo Hypeness, e também uma outra que eu coloquei aqui para vocês do IJNet, tentam endereçar montando bancos de imagens alternativos que vão tentar atacar exatamente esse tipo de coisa, sim? Para que a gente tenha, obviamente, uma opção maior, não é? De itens para utilizar nos conteúdos que a gente vai produzir, sim? Então, era essa a discussão que eu queria fazer com vocês para tentar levantar problemas que a gente tem no uso dessas plataformas, que quase sempre estão associadas a grandes empresas e que nos quais geralmente a gente não para muito para pensar no momento de montar os conteúdos, campanhas, releases, planejamentos ou fazer gestão utilizando qualquer uma delas. A última coisa que eu queria chamar a atenção é um relatório extraordinário, sensacional, duas na verdade, dessa organização, a Forrester Research, que eles publicaram no finalzinho do ano passado. E ele diz exatamente um problema no qual a gente não costuma se debruçar muito. Ele fala que a crise das organizações fraturadas, como os times, as gestões, sim, dentro de cada organização, podem endereçar a falta de alinhamento organizacional e conseguir fazer mais em ambientes da era moderna de trabalho. Eles estão falando aqui do problema que a gente tem em usar várias plataformas digitais diferentes dentro de uma organização. Isso gera uma situação em que a gente tem, os números que vão aparecer aqui são bastante assustadores, as pessoas utilizando 30% do seu tempo, ou quase 2 horas e meia por dia, para organizar dados, informações que estão nas várias plataformas digitais utilizadas pela empresa. Onde que está o relatório do ano tal, não sei aonde? Está numa planilha do Google Drive dentro da pasta que está compartilhada no chat do Teams. Então você perde um tempão procurando onde é que estão as coisas. Quando você as acha, você precisa formatar elas para um outro formato, que é, por exemplo, para transformar isso na apresentação do PowerPoint. E essa miríade de softwares, onde boa parte deles não se comunicam, gera, ao invés de economia de tempo, mais trabalho. É aquilo que a gente estava dizendo, organizar a organização, gerenciar o gerenciamento, sim? O que acaba perdendo sentido e que é documentado nesse relatório como algo bastante sério, que afeta empresas de basicamente todos os ramos da vida social, sim? Aqui eles vão dizer que o número mais baixo, né,
de aplicativos ou programas ou sistemas utilizados pelas organizações, né, grandes dos entrevistados, né, no caso 292 empresas, era de mais ou menos 250 softwares diferentes, sim, em uso, não é, pela organização, no total, certo? Se a gente pensar tudo, provedores de e-mail, drive, não é, coisas na cloud, sistemas, cadastro, presença, sistemas para gerenciamento de RH, médicos, processo seletivo, arquivos, todas as coisas, sim? E, na verdade, quando você olha para isso diariamente, as empresas utilizam mais ou menos 45 softwares ou programas diferentes nos seus trabalhos diários. Isso é absolutamente inviável e, claro, que vai produzir figuras ou números como esses daqui, sim? Então é um problema bastante grave, né, e que se aparece, se revela, né, como algo que precisa ser endereçado em estratégias de comunicação, sim? E por último, que eu também queria chamar a atenção, é algo pelo qual a gente está passando enquanto UFG. A dependência que, enquanto organizações, a gente assume dessas plataformas. O Google, por exemplo, simplesmente diminuiu os valores que a UFG teria para utilizar os limites de uso de espaço do Drive institucional, o Google para Educação, o Google for Education, e por conta disso é que vocês passaram a ter menos espaço para colocar os materiais de vocês no Drive. Estudantes e egressos nesse momento têm um limite de 10 GB para poder colocar seus arquivos lá no Drive. Se você passou disso, é porque correm uns boatos da boca miúda de que existe uma gordurinha sobrando para queimar, mas a gente precisa dizer para todo mundo que o limite é 10, para colaboradores são 15, para servidores são 30, porque agora a UFG tem uma cota universal, um limite máximo para a universidade utilizar, que é algo que o Google simplesmente resolveu. Quando você coloca a gestão, e é por isso que a gente falou de comunicação pública, não é? Em aula passada, quando você coloca a gestão de dados institucionais na mão de uma empresa, numa plataforma terceirizada, sim, para fazer inclusive a gestão da comunicação, né, montada em cima dessa plataforma, se eu organizo, por exemplo, um calendário de posts numa planilha do Google Drive, eu estou colocando em risco a estratégia de comunicação da organização, que é pública, por ter escolhido uma plataforma de gerenciamento privada, sim, quando trata-se de um recurso que poderia ser desenvolvido internamente. Quem é da área vai dizer os custos não justificam, né, e não tem um retorno que seria absolutamente, material, né, que é a segurança, a privacidade, a autenticidade dos dados, né, mas em grande medida também legalidade, né, cumprir a possibilidade da gente ter gestão sobre os próprios dados, sim. Então, eram apenas essas discussões que eu queria levantar em relação ao uso dessas coisas. Deixei os links de tudo que eu estou mostrando para vocês aqui. A aula gravada, evidentemente, não terminando. Vou colocar ela aqui logo mais. E aí a gente continua a discussão sobre comunicação digital, pelo menos por umas 2 ou 3 aulas de agora, seguindo o nosso calendário. Certo? É isso. Vejo vocês em sala. Obrigado.